falar para vocês, Bezerra Hashem, hoje à noite, um assunto que já falei dessa palavra muitas vezes para vocês. Tem um órgão em Estados Unidos e Israel chamado Agudat Israel. Agudat Israel é um órgão que conduz o quê? Conduz o Chinuch, a parte de educação das crianças, e conduz também qual que é o motto, vamos falar assim, qual que é o lema judaico naquele ano. E uma vez por ano tem uma reunião, uma convenção, onde vão dezenas e centenas de pessoas num hotel, e vão profissionais e rabanim discutir o que esse ano a gente precisa estar envolvido, empolgado, ou estar com as antenas ligadas. E eu estava escutando alguns shurim de algumas pessoas que eu tenho uma certa afinidade, de Agudat Israel, que eu sempre adoro aprender. E a minha teoria é a seguinte, e eu acho que ela é verdadeira. O que nós vemos acontecendo hoje nos Estados Unidos vai acontecer aqui daqui a alguns anos. Eu já vi isso de 10 anos para trás, o que aconteceu faz 10 anos nos Estados Unidos acontece aqui hoje, e provavelmente o que acontece hoje nos Estados Unidos, o que falam hoje, vai ser relevante daqui a algum tempo. Quer dizer, se nós temos, queridos, alguma coisa que hoje eles veem, olha, puxa vida, é um problema, a gente precisa se relacionar com isso, então a gente tem a sorte de poder já estar alerta a esse problema alguns anos antes. E aqui a gente começa a Bezerra Hashem. O que se prevenir e do que eles estão falando lá. O tópico que a gente vai falar Bezerra Hashem hoje, a gente vai apontar isso no decorrer do Shur Bezerra Hashem, ele tem algumas ramificações que eu acho que é importante a gente explicar quais são, e daqui a pouco eu vou abordar mais especificamente. É diretamente ligado com Chinuch, educação, diretamente ligado com Shalom Bait, diretamente ligado com Lashon Hara, é um tópico só, e diretamente ligado como nós, como Yehudim, parte de uma Keilah, de uma congregação, de um povo judeu. Eu espero que vocês concordem comigo até o fim do shur. Vamos lá. Pessoal, tem um Rav Hirsch, que ele tem um comentário no Chumash, que é assustador. Se ele não tivesse falado isso, seria proibido e castigado alguém que falasse uma coisa dessa. Mas já que ele fala, e a gente lê uma, duas, três, quatro vezes antes de falar para vocês, então eu falo, olha, acho que eu posso falar. Se ele falou, Rav Hirsch era um Talmid Chacham gigante, sábio grande, ele aponta algo para a gente no livro de Bereshit. Rav Hirsch fala alguma coisa fora do normal. Ele fala o seguinte para a gente. Em Parashat Toledot, Parashat que fala de Avraham, Yitzhak, Yaakov, e daí por diante, a Torá conta para a gente bastante sobre Yaakov e Esav. E ele fala o seguinte. Está escrito na Torá o seguinte, Vaigdelu anearim. As duas crianças, no caso Yaakov e Esav, cresceram, se tornaram adultos, 13 anos de idade. E a Torá fala, Vaihi Esav ish yodei atzait. Esav virou o caçador, ou como a gente traduz hoje em dia de alguma forma para as crianças na escolinha, o homem do mal. Ish sadeh, o homem do campo. O homem que ficava o dia inteiro sem fazer nada, desraste, caçava e ficava parado lá, não tinha o que fazer. Veio Yaakov, e Yaakov, quem era? Ishtam Yoshev Olim, era um homem que sentava com afinco e estudava a Torá de Hashem. Então, eles cresceram, e depois, só que a Torá diz, depois que eles cresceram, Yaakov era o homem do estudo, e Esav, em contrapartida, que era irmão gêmeo dele, era o homem da bagunça. Mas bagunça não tem problema, ele era o homem do mal, era pior do que bagunça. Agora, olha que interessante, já que diz Rav Hirsch para a gente, é importante essa introdução, a Torá não limita os erros dos avot, de Moshe Rabbeinu, de quem for. Então, quem somos nós para apontar isso? Mas se Chachamim contam isso para a gente, então a gente pode repetir. No caso do Rav Hirsch. A Torá conta para a gente que algum tipo de erro houve aqui com Yaakov e Esav, por parte talvez de Yitzhak, por parte de Rivka. Qual é o erro e o que aconteceu? E mais uma vez, se ele não apontasse isso, seria um crime, seria Lashon Hara a gente falasse isso. Fala isso. Mas, já que ele fala, eu estou repetindo para vocês, algo que li com carinho algumas vezes. Diz Rav Hirsch o seguinte. Por que Yaakov virou Ishtam, uma pessoa íntegra que estudava a Torá,
e é uma das pessoas, meus queridos, que tem algo no Shamaim, nos céus, chamado Merkavá. Quem de pouco entende sobre isso, mas está escrito na Kabbalah que existe algo que é chamado Merkavá, o trono de Hashem. Onde a Kadosh Baruch Hu senta lá em cima tem 4 faces, 4 pessoas, de alguma forma, que estão representadas na Merkavá, no trono celestial de Hashem. Uma delas é Yaakov. Quer dizer que Yaakov atingiu o jackpot de Hashem, porque para estar o nome dele, a face dele engravada no trono celestial de Akadosh Baruch Hu, lá no Shamaim, nos céus, tem que ser melhor do que bom. Yaakov chegou a ser Ishtam Yoshev Alim, aqui e lá em cima. De repente, ele tem um irmão gêmeo que virou homem do mal. De Esav saiu quem, pessoal? Os romanos. De Esav saiu quem? Pessoas e nações que perseguiram o povo judeu durante décadas e séculos. A pergunta é, como pode ser que eles saíram tão diferentes? Como pode ser que um chegou, atingiu o máximo que ele podia ter atingido nesse mundo e ficar engravado o nome dele para sempre no trono celestial de Hashem? Coisa que, sem comparar, mas nem Moshe Rabbeinu não está. Por outro lado, Esav virou o homem do mal. Esav virou o progenitor das nações que perseguiram os Eudim durante Hanukkah e durante muitas outras histórias. Como é possível que 2 irmãos gêmeos saem 180 graus opostos? Sei lá, acontece, Rabino. Pode ser que acontece, mas quando se trata de Yaakov e Esav, filhos de Yitzhak e Rivka, de pessoas que eram 220 volts de Kedushá, de santidade, como isso é possível? Rav Hirsch fala o seguinte, a Torá falou para a gente, só que a gente não prestou atenção. A resposta está na Torá, como pode ser que isso aconteceu. Está escrito, Vaigdelu anearim, os 2 cresceram. Tá bom. Por que me conta a Torá que eles cresceram e depois a Torá conta que Yaakov virou o homem especial que ele era e Esav virou o homem tão ruim que ele era? Por que a Torá conta que eles cresceram? Diz Rav Hirsch para a gente é o seguinte, Rashi nos diz nesse passuco que até eles crescerem ninguém conseguia ver diferença nenhuma entre Yaakov e Esav. Como a gente lê esse Rashi normalmente, que Yaakov e Esav eram 2 crianças que brincavam de Lego em casa, brincavam de Playmobil em casa, brincavam de carrinho em casa, e ninguém via a diferença. Quando os 2 cresceram, o que aconteceu? Yaakov virou uau e Esav virou uma vergonha. Diz Rav Hirsch, está errado. Rashi não veio contar isso para a gente, Rashi veio contar para a gente o seguinte, o que quer dizer que até eles crescerem ninguém via a diferença? Quem tinha que ver a diferença entre eles? Os pais. E os pais não viram. Será vídeo, pessoal, algo assustador. O famoso passuco que todo mundo conhece. O famoso passuco, todo mundo, quando era pequeno não. O famoso passuco que todo mundo conhece, Shlomo Melech falou em Mishlei, Perek Chavbet passuco Vav, Hanoch lanar al pidarko. Então não conhece esse passuco. Eduque a criança conforme as suas tendências, mas olha onde vai, até onde o elástico estica, pessoal. Rav Hirsch faltou perceber que Yaakov era diferente de Esav. Olhem que curioso. Pessoal, em relação a Hinuch, é preciso saber que existe diferença entre pessoas. Primeira parada, que a gente falou, que tem muitas vertentes. Primeiro é Hinuch. O shur de hoje, como a gente vê aqui, educação dos filhos. Tem formas diferentes de educar filhos, porque mesmo que eles são gêmeos, mesmo que são filhos de Avraham, Yitzhak e Yaakov, são pessoas diferentes. E olhem que bomba. Diz Rav Hirsch, educar Yaakov na mesma classe, na mesma escola do que Esav, foi o crime mortal que gerou Esav. Pessoal, se ele não falasse isso, seria um crime repetir uma coisa dessa. E eu repito para vocês. Educar Yaakov com a mesma rotina que Esav tinha, então Yaakov tinha, então Esav tinha que ter, foi o crime. Yaakov chegou na vida dele a contemplar a Kadosh Baruch Hu, descobrir a Hashem e virar quem ele virou, o terceiro dos patriarcas. Porém, Esav virou o que ele virou, por quê? Porque está escrito na Torá, Vaigdelu anearim. Eles cresceram. Só depois que cresceram, que perceberam quem cada um era. Diz Rav Hirsch, se os pais tivessem percebido, apesar que o erro deve ter sido muito pequeno, a gente está falando de Yitzhak, mas algum erro pequeno sim houve. Se os pais tivessem percebido isso, meus queridos, anotem o que eu vou falar para vocês agora, diz ele, Esav não teria sido Esav Ish Sadeh. Esav teria sido, provavelmente,
uma das pessoas top do nosso povo. Sério? Vou provar para vocês. Ele não fala isso, mas pensem junto comigo. Quantas imaot, olha que interessante, a gente vive a vida 1000 vezes, talvez nunca tenha pensado sobre isso. Quantas imaot, matriarcas, nós tivemos? 4. Sará, Rivka, Rachel e Leá na ordem. Quantos patriarcas nós tivemos? 3. Avraham, Isaac e Yaakov. Tem alguma coisa errada aqui. Esav, meus queridos, deveria ser possivelmente o 4 patriarca. Marido de Leá. Teríamos Avraham, Isaac, Yaakov e Esav. Igual Sará, Rivka, Rachel e Leá. Por que se perdeu um dos avós? Porque potencial tinha. Mas houve um equívoco, um erro, uma falha no Hinuch, na educação. E isso aconteceu que, infelizmente, Esav se tornou quem se tornou. E vai lá saber se os alemães não são descendentes de Esav, para que a gente possa ter isso um pouquinho mais concreto. O que grave, que trágico saiu de Esav. Aonde começou tudo isso, pessoal? Começou quando os dois sentaram na mesma kitá, com a mesma morá, com o mesmo tratamento. Diz Ravir, quando Yaakov adorava ler livros e tinha a paixão de cada vez aprender mais, então Esav cada vez mais tinha raiva e queria largar tudo. A primeira oportunidade que ele teve de fazer isso foi quando? Quando ele teve 13 anos de idade. Porque até então ele era um Yeled Katan. Todo Yeled Katan é um Yeled Tov. Mas na hora que eu posso mostrar quem eu sou de verdade, aí sim eu vou mostrar. Quanto mais Yaakov de Ravir gostava do estudo, gostava de Hashem, mais Esav estava se preparando quando vai ser o dia que eu posso me rebelar. Olhem que bomba, pessoal, isso é assustador. Quer dizer, daria de Ravir para ter sido diferente. Se Yitzhak tivesse visto a natureza de Yaakov e percebido a natureza de Esav, diz Ravir que em vez de Esav ser uma pessoa Gibor Tzait, uma pessoa caçador, um valente, um punk da vida, diz ele as seguintes palavras: Esav seria Gibor Lifnei Hashem. Ele não ia ficar no colégio o dia inteiro estudando, porque não é para ele. Mas ele ia ser uma pessoa que Bnei Israel ficou faltando, que sem ele Bnei Israel ficou com uma lacuna. Por isso que até hoje nós temos 3 patriarcas e não 4. O 4º ficou faltando. Quem lá sabe nós se uma das faces no trono celestial de Akadosh Baruch Hu não poderia ter sido quem? Esav. Esav não seria Esav com a nomenclatura Esav Arashá, teria sido talvez Esav Atzadik. A gente teria um monte de Esav de crianças. A gente anda na rua, a gente vê Yaakov. Brit Milá de Yaakov, Bar Mitzvah de Yaakov, nenhum Esav. Por quê? Tudo começou quando os dois foram tratados da mesma forma. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Quem falou que todo mundo tem que ter o mesmo hobby? Um gosta de empinar pipa, o outro gosta de fazer curso de artes, e o outro gosta de fazer Muay Thai. Mas Muay Thai é muito violento. Mas depende para quem. Eu queria que minhas crianças fizessem curso na Pan-Americana de Artes. Uns vão sair assim, e outros vão sair para brigar de boxe um pouquinho. Eles precisam fazer ginástica boxe, qual o problema? Entender que as crianças são diferentes. Que a vocação de Yaakov era Ishtam, e a vocação de Esav era Ishsadeh. O trabalho de Yitzhak e Rivka era procurar dentro daquele Ishsadeh, dentro daquele caçador, algo produtivo para Bnei Israel. Quando entenderam e falaram, olha, precisamos transformar o Ishsadeh, o caçador, num Ishtam, aqui foi o Hurban, a destruição de um dos avós do nosso povo, Esav, que se transformou no que se transformou. O pai, a mãe na casa tem que reconhecer, quando se fala de Hinuch, que 2 filhos são diferentes. Quando as pessoas são diferentes, não dá para tratar 2 filhos diferentes com o mesmo tratamento. Olhem que bomba, olhem que interessante. Da onde veio, por que esse erro aconteceu em Yitzhak? Obviamente, de alguma forma, que ele era um grande tzadik, mas como aconteceu esse erro? Porque presta atenção, tentamos imaginar por um segundo o teste de Yitzhak, melhor dizendo. Yitzhak sabe que ele é um dos avós, sabe que ele casou com uma mulher especial, e eu tenho 2 filhos, certeza que meus 2 filhos vão ser o quê? Ótimos! Então, minha obrigação como pai dos 2 é criar os 2 para ser pilares da Torá. Hashem veio ensinar para nós, pós-erro, que isso está errado.
Todo mundo tem que estudar a Torá, todo mundo tem que cobrir 613 mitzvot, mas não todo mundo tem que ter o mesmo trato. E a visão disso de um pai e de uma mãe, especialmente Yitzhak, era antes de Vaigdelu Anearim, quando eles eram pequenos. Porque meu filho não precisa ser igual à minha filha. E meus 2 filhos não precisam ser iguais, porque eles são diferentes. Mesmo quando gêmeos, Esav e Yaakov, eram diferentes. Por que meus filhos não têm o direito de ser diferentes? O trabalho de um pai e de uma mãe, quando você fala de Hinuch, é reconhecer e não impor o que eu quero sobre eles, mas aceitar as diferenças e produzir o melhor dentro da diferença, não transformar uma criança na outra. Isso é um crime. Crianças merecem tratamentos diferentes porque elas são diferentes. Olhem só que bomba. Yaakov, antes de falecer, chamou os filhos. E está escrito que ele foi abençoar os filhos. Yaakov percebeu o erro que Yitzhak fez. Por que ele fez? Yaakov falou o seguinte: eu tenho 12 filhos, são as 12 tribos. Cada tribo, meus queridos, procurem no Humash, ele deu uma brachá distinta. Que espetacular! Yaakov falou, eu sei que os Kohanim e Leviim são feitos para estudar a Torá. Yaakov falou que eu sei que os meus filhos, Yehudá e seus descendentes vieram para reinar. Eu sei que Sachar e Zvulun tem outra profissão. Eu sei que Dan tem outra função no povo. Yaakov falou, cada um dos meus filhos vai receber uma brachá feita sobre medida. Por quê? Porque cada um usa um terno diferente, cada um um sapato diferente, porque cada um é diferente. Por conseguinte, disse Yaakov, cada um dos filhos merece um trato diferente. Olhem o que a Torá fala, Ish Asher Kebirchato Berachotam. Cada filho foi abençoado de uma forma diferente. Por quê? Porque Yaakov percebeu que os filhos eram diferentes. Um objetivo só, construir o povo judeu. Assim disse Yaakov. É isso que ele fez, uma nação, 12 tribos. Mas como? Cada um do jeito dele, cada um com as tendências e as vontades deles, os dons deles. Porque as pessoas são diferentes. Eu lembro muito bem, quando falo disso, estava preparando o shur, me veio uma coisa na cabeça. Tive o Zehut, já contei para vocês talvez uma vez, que a pessoa que eu mais me conectei em poucos dias que tive contato com ele, era Matitiel Salomon, que tem a Refuah Shlema, ficou do lado da yeshiva onde eu moro, de férias alguns dias, e não tinha nenhuma agenda pessoal. Então tive a oportunidade, Baruch Hashem, de sentar com ele algumas horas. Não conhecia ninguém no Brasil, estava descansando, levava ele para Minchá, trazia ele para Shacharit Neshivá, conversava com ele, às vezes minha esposa levava comida para ele, estava num lugar, não tinha nem comida. Então, uma vez eu perguntei para ele, Rav, o que eu tenho que leadrir, conduzir os alunos? Alunos Neshivá têm uma obrigação de conduzir eles para o caminho certo. Eu lembro como se fosse ontem, pessoal. Ele estava sentado no carro do meu lado, talvez tinha 1 metro de distância, nem isso, alguns centímetros. Ele olhou para minha cara e falou assim, Binyamin, meu nome é o seguinte, se a gente pegar uma criança e tornar ele um avrech, quando ele devia ser um businessman, a pessoa que fez isso vai ser cobrada no Shamaim daqui 120 anos. Se você pegar um businessman e fizer dele um avrech, ou de um avrech um businessman, você também será cobrado por isso daqui a 120 anos. Eu lembro como se fosse hoje. Falei, mas Rav, como que é isso? Ele falou, você tem que conhecer a criança, todo mundo é obrigado a estudar, mas nasceu para ser um Talmid Chacham, outro nasceu para ser um businessman. Quer dizer, meus queridos, conduzir um businessman para ser avrech e vice-versa é um crime. Isso não isenta ninguém que é businessman de estudar a Torá todos os dias, de cumprir 613 mitzvot. Mas cada um tem uma inclinação. Um passo adiante, isso explica também, eu acho que esse tema explica uma das outras vertentes que eu mencionei para vocês, um caso clássico de Lashon Hara da Torá. Miriam, irmã de Aharon, fala para o seu irmão, Aharon, irmã de Moshe Rabbeinu também. Miriam chega para Aharon e fala o seguinte, olha, inclusive tem uma mitzvah de lembrar todos os dias, pensem agora comigo que não foi uma mitzvah da Torá, de lembrar o episódio de Miriam, Aharon e Moshe Rabbeinu. Existe uma mitzvah da Torá diariamente de fazer isso, pode fazer ela agora ao escutar o shiur. Parashat Balotecha no fim. Miriam fala para Aharon, meu querido irmão, tem uma pergunta. Por que Moshe Rabbeinu separou da esposa dele para receber profecia?
se você, Aaron, é profeta, e eu, Miriam, sou profetisa, e a gente nos separou da nossa outra metade para receber profecia. Porque então, Moshe Rabbeinu teve que separar da esposa dele para receber profecia. Hashem escuta isso e fala, o quê? Como você fala assim de Moshe Rabbeinu? Uau, desculpa. O que ela falou de Moshe Rabbeinu? Ela fez uma pergunta. Se Miriam estivesse no Meshivá, eu transformei isso num shiur. Por que Moshe Rabbeinu separou da esposa e eu e você não? Pronto, fiz uma pergunta de Gumará. Qual o problema? Miriam ficou 7 dias abandonada no deserto. Tem uma mitzvah de todos os dias lembrar o que Miriam falou esse Lashon Hará de Moshe Rabbeinu. Qual que é o Lashon Hará? Fez uma pergunta. Por que ele tem um crachá e eu tenho um crachá diferente? Só isso, o que ela fez de errado? Porque isso é Lashon Hará, meus queridos. Sei lá, Rabino, Lashon Hará. A gente pode pensar por quê juntos aqui, né? Mesma resposta do tio de hoje. Hashem respondeu o que para ela? Como você fala do meu profeta assim? Ela fez uma pergunta boa, eu também sou profetisa e Aaron também é profeta. Diz Hashem para Miriam, você não entendeu nada. Moshe Rabbeinu é diferente de você. Sua profecia você recebe dormindo. Aaron também. Moshe Rabbeinu recebe a profecia dele 24/7, a qualquer momento. Para receber profecia assim, ele não pode estar casado no momento. Quer dizer, o erro de Miriam, se a gente entrar e mergulhar na psicologia do erro de Miriam, qual que foi? Miriam fez o seguinte comentário: se eu sou assim, de jeito mais religioso, vou fazer com o dedo, então, por que Moshe Rabbeinu é assado? Meus queridos, diz a Torá pra gente, lembre para sempre o episódio de Miriam, Moshe e Aaron. Lembrar o quê? Para lembrar o seguinte: a raiz do Lashon Hará é a comparação. Trago exemplos para vocês. O de hoje, não é todo mundo igual, as pessoas são diferentes e têm direito de ser diferentes. Quando eu penso, se eu sou assim, porque ele é assado, se eu sou assim, porque ela é assado, isso me permite falar 300.000 Lashon Harás por dia. Querem ver? Se meu marido é sócio do vizinho, e a gente viaja uma vez por ano, como que eles viajam 2 ou 3 vezes por ano? Comparou, caiu no crime do Lashon Hará. Espetacular a ideia. Óbvio. Se a gente trabalha junto, a gente ganha mais ou menos a mesma coisa. Eu sei quanto que ele ganha mais ou menos. É mais ou menos família, são irmãos, alguma coisa assim. Como pode ser que é a 3ª vez que ele reforma a casa e eu estou na primeira ainda? Eu nem terminei minha sala. Qual foi o erro? O erro foi falar. Não, falar não é o erro. Isso é a consequência, queridos. O erro vem bem mais atrás, é a comparação. Porque a Torá falou pra gente, quem falou que 2 pessoas têm que ser igual? Ela tem direito de gastar tudo e você tem direito de economizar tudo. Quem somos nós para julgar outras pessoas porque ele reformou a casa, ou porque ela reformou a casa, ou porque ele trocou o lustre pela 3ª vez? Somos diferentes. E tem um outro ponto de Lashon Hará que também é criminoso, que vem da mesma raiz, meus queridos, é o seguinte. Olha como aquele cara ficou religioso, e eu quero que vocês me escutem isso com 4 ouvidos. Olha como ela ficou religiosa. Tá bom, não subir de elevador no Shabbat, tudo bem, subir de escada. Mas não mexer em muktzeh, que ridículo. Agora, por que não é ridículo subir de elevador no Shabbat? Porque eu não subo. Mas mexer em muktzeh, que eu mexo, por exemplo, então se torna ridículo. Quer dizer que se eu sou assim, então ela também tem que ser, ele também tem que ser. Diz Hashem pra gente, lembre o episódio de Miriam, que era uma tzadeket, mas teve um erro tênue, mas a gente tem que aprender disso, que se comparar com os outros é um crime. E essa é a raiz, meus queridos, de por que se fala Lashon Hará muitas vezes. É porque todo mundo tem que ser igual. Né? Nós somos diferentes. Tá bom, não é tá bom. É isso que faz as coisas serem legais. O fato que é, você vê um quadro de uma cor só, não é tão gostoso. Poxa, a televisão tem que ser de plasma, definição de quantos pixels, né? As cores ficam mais bonitas. O nosso povo também fica muito mais bonito quando tem cores diferentes. Não é todo mundo tem que ser preto, branco, amarelo. Um gosta de fazer assim, outro gosta de fazer assado. Assim que Hashem aceitou, assim que Hashem quer o povo. Se a gente escuta, quem gosta de música clássica, escuta um piano. Quantas teclas tem num piano? Cultura geral? 88. A música só sai bonita porque 88 teclas o piano tem. Se tivesse uma tecla, o piano seria a coisa mais chata
que houvesse no mundo. Bnei Israel, nos olhos de Akadosh Baruch Hu, só é bonito porque tem 88 teclas diferentes. E cada pessoa pode ser uma tecla diferente. Quantas vezes a gente escuta o pai falando, eu estou muito preocupado com meu filho, ele não joga bola. O irmão dele é artilheiro, meu irmão não joga bola. Se ele não joga bola, ele não vai ter nenhum amigo. Mas eu falo para o pai, sinto muito de lhe dizer. Então talvez que ele não vai ter nenhum amigo na tua percepção. Mas ele não gosta de jogar bola. Mas ele é brasileiro, ele precisa jogar bola. Mas ele não gosta de jogar bola. Mas ele precisa jogar bola. Tá bom? Então faça o mesmo erro de Yaakov e Esav. Todo mundo tem que ser igual. Chinuch e Lashon Hara. Aceitamos que as pessoas podem ser diferentes. Ninguém falou que a gente não pode ser diferente, mas eles também podem ser diferentes da gente. Pessoal, a nível nacional, esse conceito também vai longe. Olha que interessante. A Gemara em Sotá fala, isso é muito importante para a gente, esse foi o assunto da Agudat Israel, não foi o shiur assim, mas o assunto foi da diferença das pessoas, aceitar as pessoas serem diferentes, que eu mencionei para vocês no começo. Masechet Sotá, a Gemara conta para a gente alguns sinais que vão ter na época de Mashiach. E a Gemara fala para a gente, Aemet e Nehederet. Nehederet. A verdade vai estar, quer dizer Nehederet. A Gemara explica a palavra Adar, de Nehederet, de Adarim, de rebanhos. A verdade vai vir em muitos rebanhos. O que quer dizer assim, a verdade vai vir em rebanhos? Então, o Rahamim explicam para a gente, nossos sábios, que a verdade vai vir em grupos. Você entende, talvez a verdade não vai estar junta, a verdade na época de Mashiach, que a época que a gente está vivendo, vai estar mais separada, em grupos diferentes, em parcelas diferentes, mas não é assim não. Eu vi uma explicação espetacular que é o show de hoje. É o seguinte, a verdade vai estar em grupos, e cada grupo vai achar, eu sou a verdade. Isso vai ser a época de Mashiach, o Mara está falando para a gente. A Emet e Nehederet quer dizer o quê? Cada grupo vai achar o meu rebanho que está certo, eu estou certo. O outro é um ignorante. O outro, obviamente, é que Hashem nem gosta mais daquele grupo. Quem entende um pouco da história de Bnei Israel sabe o que eu estou falando. Eu tenho que ter a minha ashkafá, eu não posso abrir mão dela. Mas eu posso aceitar pessoas que são diferentes. Eu não falei para ser diferente, isso é um crime. Eu tenho que ter a minha ashkafá, a minha visão, que eu aprendi dos meus rabanim, mas quem não é igual a minha pessoa também tem direito de existir. E quem sabe eu, se não vai estar no Olam Haba, mais alto do que eu lá em cima. Aemet e Nehederet. Olha que interessante, no Aron HaKodesh, a peça mais preciosa dentro do Mishkan do Bet HaMikdash, havia em cima dele o quê? 2 kruvim, 2 anjos. Esses anjos, muito curioso, estavam olhando um para o outro, estavam em cima do Aron HaKodesh, em cima do Sefer Torah, em cima das Luchot. A mensagem que tem aqui é a seguinte: se você está baseado nos alicerces da Torá, nas mitzvot, não fazendo averot, nas mitzvot, você tem que saber olhar para o outro, igual os kruvim. Se nós estamos baseados, que nem os kruvim, os anjos, em cima do Sefer Torah no Aron HaKodesh, eu não estou violando nenhuma halachá no Shulchan Aruch, como é que eu posso não olhar para ele porque eu sou melhor do que ele? Quem falou que eu sou melhor do que ele? Quer dizer que ele é melhor do que eu? Habib, no mundo tem lugar para 1 milhão de pessoas estarem bem. 14 milhões de Yehudim estarem bem. Baseados no Shulchan Aruch, eu não posso isentar ninguém e falar ele é passul. Tem espaço para isso na Torá? Tem, claro que tem. A gente sabe, está escrito muitas vezes, já escutamos, Shiv'im panim la Torá. A Torá tem 70 formas de ser interpretada. O que quer dizer isso? Eu acho que a explicação é a seguinte: dentro desses limites de 70, mais que 70 não tem, mas se você estiver nos limites do que a Gemara, do que a Torá te proporciona, você pode entender diferente do outro. Tem 70 formas de entender a Torá. E qual está certa? As 70. As 70 formas estão corretas. Porque quem está dentro do campo está correto. Saiu do campo, saiu do Shulchan Aruch, do Código de Lei, está fora. Mas quem está dentro, não é todo mundo que é igual. Tem que ter espaço para aceitar outras pessoas e não olhar feio para outras pessoas só porque eles não são igual a gente. A gente faz isso muitas vezes, pessoal. Se a pessoa está jogando bola, se todo mundo fosse atacante, o que ia acontecer no... Mesmo que o Palmeiras foi campeão. Se todo mundo fosse só atacante no Palmeiras, ele não ia ser campeão. Se todo mundo fosse defesa, não ia ser. Se fosse goleiro, também não. O legal é que tem defesa. O legal é que tem meio campo, que tem zagueiro. O legal é que tem até reserva. Dentro de Bnei Israel tem gente que foi feita para ataque. Outros para reserva, e outros para meio de campo, outros para zaga, alguns até para ser bandeirinha.
com aqueles shorts, aquela camisa para dentro que enrala, bem assim. Cada pessoa foi feita para ser diferente. Não faça de um Yehudi, não faça do seu filho, não faça do seu vizinho alguém que tem que ser bandeirinha ou atacante só porque nós somos assim. Saiu do campo está errado, mas dentro do campo, dentro das leis do Shulchan Aruch, todo mundo pode estar certo. Olhem que interessante. Avraham Avinu teve 2 filhos, Yitzhak e um filho, melhor dizendo, e um neto, Yaakov. Olhem que interessante, pessoal. Avraham Avinu, qual o símbolo de Avraham Avinu? Chesed. Yitzhak, Gvorá, ele era mais severo, mais estrito. Yaakov, Emet, verdade. Nenhum dos 3 foi igual. Por quê? Porque Hashem falou, 3 avós, 3 patriarcas, nenhum vai ser igual. Porque os 3 são diferentes. E os 3 se tornaram avós. Nenhum deles é passul, é inválido. Por quê? Porque o legal num campo de futebol é que as pessoas jogam diferentes. As 12 tribos, cada uma ganhou uma porção dentro da terra de Israel. Por quê? Porque todo mundo não ganha a mesma porção. Porque Hashem falou, Binyamin merece o Betamigdash, porque tem mais a ver com ele. Dan merece outra porção, Yehuda merece outra porção, os Levim não ganharam. Mas Issachar, Zevulun, cada um ganhou uma porção, por quê? Porque cada pessoa é diferente, até na terra vão ter porções diferentes dentro da terra de Israel. Cada uma tinha uma relação diferente com a terra de Israel. Inclusive, para a gente ver até onde vai isso, o Shulchan Aruch, no Siman 68, o Orach Chaim fala o seguinte, o Mishnah Berurah traz isso para a gente, que tem 12 portões no Shamaim, nos céus. E cada portão está ligado a uma das tribos. E é errado uma tribo tentar entrar pelo outro portão. O que quer dizer isso na prática? Um Sfaradi rezar que nem um Ashkenazi é uma bobeira, de acordo com a Halachá. Porque se eu sou Sfaradi, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Nasceu Sfaradi, que esse negócio eu vou ficar mudando? Nasci Ashkenazi, eu não posso mudar. Eu quero mudar. Inclusive na Halachá existe uma pergunta que não vem ao caso agora. Eu sou Baal Teshuvah, eu fiz Teshuvah. Eu tenho que seguir costumes de quem? Uma pergunta boa, que está abordada na Halachá. Mas se eu sou Sfaradi, eu não posso virar Ashkenazi. E se eu sou Ashkenazi, eu não posso virar Sfaradi. Por quê? Porque eu quero ser... Meu amigo, você é diferente dele. Não tenta ser igual, é um crime isso. O legal do céu é que você é diferente. Olha que interessante, eu estava faz alguns meses em Israel. E em Israel dá para aprender mesmo fora do Betamidrash, da casa de estudo da Yeshiva. Passou um ônibus e eu olhei de fora do ônibus. Falei, deixa eu olhar, eu queria olhar, observar o ônibus. Foi tão divertido, pessoal, e o nosso povo ele é diferente. Eu anotei, estava lá faz alguns meses, e eu repito aqui para vocês. Tinha uma pessoa colocando tefilin, rezando no ônibus. O ônibus estava parado no semáforo, eu olhei de fora pela janela, dava para ver. Tinha um cara rezando de tefilin. Tinha uma outra pessoa lendo jornal, dava para ver, tá com um jornal assim na cara. Tinha outra pessoa com um livro, Tehillim, e outra pessoa com um livrinho menor, talvez Gumará. Do outro lado, graças a Deus não tinham muitos com celular, talvez também tinham. Mas presta atenção, olha que interessante. Por que um está com um jornal, está com Tehillim? Você vai fazer sua escolha do que você vai querer. Mas cada pessoa tem direito de ser diferente. Quanto mais nobre for sua escolha, mais nobre você será. Mas não todo mundo nasceu para ser igual. Não pode se obrigar todo mundo num povo a ser igual. As terras são diferentes, os avós são diferentes, os nossos filhos têm permissão de ser diferentes. – 40 dias antes de uma pessoa nascer, diz a Gemara em Sotá, o que fazem? Todo mundo conhece isso. Dvar Torah de Sheva Brachot, 40 dias antes da pessoa nascer, que eles falam, filho de fulano para fulana. Já está decretado. Está problema de shiur, eu falei, que 40 dias antes do cara nascer? Quem interessa? Sei lá. Avisa o Shadchan, é mais fácil, ele fica mais feliz. Avisa o cara que faz o Basra, o que quer dizer isso? Eu acho que a resposta é essa. Já que cada um é diferente, a Hashem precisa, antes da pessoa nascer, antes da pessoa ser formada, Hashem fala, deixa eu ver com quem você combina. Porque não é fácil. Cada pessoa é diferente. Eu caso com qualquer uma, não dá certo, porque cada um é diferente. E Hashem entende isso e fala, olha, para você tem fulano, para você tem fulana. Por quê? Porque as pessoas são diferentes em todos os exemplos. E a pessoa tem direito de respeitar isso e também, obviamente, sentir que ele pode ser diferente. Uma vez, eu vi uma ideia, e eu acho que para a gente poder aceitar
a diferença nas pessoas, as midot das pessoas são diferentes, e não forçar filhos e pessoas, e Lashon Hara, como a gente mencionou, a serem iguais, eu acho que tem um ingrediente que a gente precisa olhar para ele. Em Parashat Vayera está escrito o seguinte, pessoal. Eu vou ler para vocês um passuco só. Vaisainav. Avram Avinu levantou os olhos. Estava na tenda dele depois do Brit Milá, a famosa história. Vayar, ele viu. Veinesh Elosha Nashim, ele viu 3 pessoas. Nitzavim Alav, estavam lá longe. Vayar Otzikatam. E aí ele viu e correu para receber eles. Obviamente que está estranho demais no passuco, não ser muito sábio para perceber isso. Ele viu as pessoas e depois ele viu... Obrigado. Ele viu quantas vezes? 2 só? Viu 200 vezes. Por que o passuco fala para a gente? Ele levantou os olhos, ele viu 3 pessoas, e depois ele viu as pessoas e foi receber elas. Habib, ele viu um ato de olhar. Por que a Torá repete no passuco que ele viu, e depois, redundante, ele viu de novo? Rashi responde, e eu acho que isso é um ingrediente para a gente poder perceber que as pessoas são diferentes da gente. Mas... vou contar uma história para vocês, acho que dá para responder por que está escrito Vayar 2 vezes, porque ele viu 2 vezes. Porque a Torá repete que Avram Avinu viu 2 vezes. A história se passa Erev Shabbat, toda sexta-feira em Israel, história verídica. Escutei da história da pessoa que aconteceu essa história com ele. Esse indivíduo voltava para casa da Yeshiva, lá pela 12:30, 1 da tarde, ele viu uma senhora pedindo tzedakah para comida de Shabbat, então todo dia ele jogava moeda lá. E ele conta até que, quando a mulher falava para ele, Shabbat Shalom, você emagreceu, ele, em vez de jogar uma moeda, jogava 2. Ela agradou ele, jogava mais uma moeda. Todo dia voltava, 12:30, 1 da tarde, todo dia fazia o mesmo percurso e jogava aquela moedinha para ajudar aquela senhora que estava no chão pedindo tzedakah. Semanas e meses. Um dia ele conta que ele teve uma mudança no schedule dele em Shiva, então em vez de voltar a 12:30, 1 da tarde, ele voltou mais cedo. Ele passa lá e ele vê uma moça de um seminário, esse é um Rav, num seminário, uma escola de mulheres, e ele vê uma moça, que é aluna dele, lá com essa senhora, entregando donuts, sabe o que é donuts? Tipo de bagel doce, alguma coisinha, um docinho, e um café para essa moça. Ele olha para essa aluna dele e fala, puxa vida, eu passei aqui algumas vezes, gente jogando dinheiro, nunca vi ninguém trazendo um croissant, uma comida e um café para ela. Aí essa moça fala, eu fiquei um dia observando essa senhora e eu vi que ela chega de manhã e fica até um pouco antes de Shabbat e ela não levanta para comer nada. Eu perguntei para ela, a senhora não come? Ela falou, olha, eu gostaria de comer, só que eu sei que se eu for levantar para comer, eu vou perder algumas doações, que essas doações me ajudam a completar meu budget, meu orçamento de Shabbat. Então essa menina falou o quê? A minha participação é o quê? Em vez de jogar uma moeda, eu vou dar uma comida para que essa mulher não passe fome a sexta-feira inteira para poder arrecadar dinheiro para Shabbat. Esse Rav falou, uau, puxa vida, passei aqui tantas vezes e cada vez jogava moeda achando que eu era a pessoa mais tzadik do mundo. O que essa menina fez que eu não fiz? Avram Avinu viu 2 vezes. Essa menina não viu uma pessoa sentada no chão pedindo tzedakah. Ela viu que essa mulher passou o dia inteiro lá e toda semana, sexta-feira, estava sentada. E se alguém ficar sentado o dia inteiro no chão, das 8, 9 da manhã até as 3 da tarde, ele pulou certeza o almoço. Então teve o vaiar mais uma vez. É olhar, o primeiro vaiar de Avram Avinu, e o segundo é enxergar. Por isso que a Torá fala para a gente. Avram Avinu viu pessoas lá e ele enxergou que eles precisavam de alguma coisa e chamou eles. Por isso que a Torá repete 2 vezes vaiar. O primeiro vaiar é ver, diz Rashi. O segundo é lashon havaná, havaná é entender. Eu acho que para uma pessoa conseguir ver que os filhos são diferentes, ele não pode só enxergar, só olhar, ele precisa enxergar. Eu quero que meus filhos sejam assim. Tá bom, isso. Quem falou que meus filhos são meus? Hashem me emprestou eles para cuidar bem deles, não para ser minha posse. Quando o Baruch Hu fala, você consegue olhar e enxergar, ou você só olha o que te interessa? Vaiar 2 vezes. Igual que a menina viu. Avram Avinu viu eles lá longe. O segundo vaiar de Rashi, ele viu que as pessoas não queriam atrapalhar eles. Avram Avinu fez de um jeito confortável para que as visitas chegaram assim mais perto de Avram Avinu. E ponto final, em relação a casamento, é a mesma coisa, essa midá também é importante. Pergunto para vocês, o amor no casamento ele é condicional ou incondicional? O amor no casamento, ele é condicional, repito, ou incondicional?
Incondicional? Deveria ser incondicional. Deveria ser incondicional? Eu não sei qual que é a resposta, mas só para reflexão por um minuto. Amor incondicional quer dizer, se eu falo para minha esposa, por favor, esse mês eu preciso gastar um pouco menos, ela gasta o dobro. Se eu falo para minha esposa, por favor, não mistura carne com leite, ela mistura carne com leite. O amor é condicional ou incondicional? Não sei. Algo a se pensar. No casamento, o amor é condicional ou incondicional? Talvez tenha algum limite. Talvez não, algo a se pensar. Mas o que me interessa agora aqui, vamos à nossa jornada final. O amor aos filhos, ele é condicional ou incondicional? Ele é incondicional, né? Tá bom? Vocês que falaram, hein? Pessoal, eu teria medo de falar esse Hidá. Rav Chaim Yosef David Azulay, para que vocês tenham uma ideia. Quem foi ele? Ele foi contemporâneo, melhor dizendo, Or HaChaim HaKadosh veio em 1700, um Rav Sfaradi que morou em Jerusalém e depois terminou a vida na Itália. Rav Chaim Yosef David Azulay escreveu livros de Halachá, até hoje a gente segue eles, e livros de Kabbalah. Pessoal, eu não falaria isso, mas ele falou, eu repito para vocês. Se o amor é condicional ou incondicional? Tem um passuco, pessoal, de arregalar os olhos, eu fiquei com medo de contar para vocês, mas se ele falou, eu vou repetir. O passuco está falando sobre Yaakov. Eu vou ler para vocês o passuco. Hashem está conversando com Yaakov e fala as seguintes palavras. Veine Hashem nitzav alav. Hashem estava se referindo a Yaakov, dialogando com Yaakov. E pula algumas palavras e diz para ele, Yaakov, sabe quem sou eu? Hashem conversando com Yaakov. Anochi Hashem Elokei Avraham. Atenção. Eu sou o Deus de Avraham Avicha. O que quer dizer Avicha? Teu pai. Ve'elokei Yitzhak. E Deus de Yitzhak. O que está assustador nesse passuco? Ele só falou Pergunta o Hidá, por que quando se fala, Hashem está falando com Yaakov, ele fala, eu sou Deus de Avraham Avicha, Avraham o seu pai, e Deus de Yitzhak, sem a palavra Avicha, sem a palavra seu pai. Yitzhak era o pai dele, Avraham era o avô dele. Pessoal, assustador. Diz o Hidá, ser pai, de acordo com a Torá, não é RG progenitor. Isso é coisa de animal. Ser pai, de acordo com a Torá, não é um fator biológico. Depende de quê? Depende de amor. Pessoal, olhem até onde vai. O amor é condicional ou incondicional? Diz o Hidá o seguinte. Está escrito Avraham Avicha, porque Avraham mostrou amor para Yaakov. Yitzhak gostava de quem, meus queridos? Está escrito na Torá, de Esav. Ele não mostrou tanto amor para Yaakov. Por isso que Hashem, quando se referiu a Yaakov, falou, eu sou quem? Eu sou Deus de Avraham, o seu pai, e Yitzhak. Na palavra Yitzhak, meus queridos, de arregalar os cabelos, não aparece a palavra Avicha. Por quê? Porque Yitzhak não tratou Yaakov com amor que Hashem esperava. Por isso que não aparece a palavra Avicha. Procurei no Humash, quando Yitzhak, melhor dizendo, conversa com Esav, aparece algumas vezes a palavra Beni, meu filho. Esav Beni, Esav, meu filho. Quando Yitzhak fala com Yaakov, nenhuma vez no Sefer Torah aparece a palavra Beni. Disse Yitzhak, eu quero falar com Yaakov, não aparece a palavra meu filho. Por isso, quando Hashem foi falar, eu sou o Deus de Yitzhak, não falou Avicha, o pai. Por quê? Porque para ser pai, de acordo com a Torá, diz o Hidá, não basta somente ser progenitor, ser aquele que dá o gens, que nasce Mabruk, Simantov Mazaltov no Brit Milá e gasta $100.000. É necessário que haja amor. Pessoal, um Hidá assustador. Uma pessoa que fala isso sem se apoiar no Hidá, vai direto para o Geinom. Como que fala uma coisa dessa? Mas assim que o Hidá explica o passuco. Quando nós nos decepcionamos, para entender um pouquinho Yitzhak e Yaakov, com o nosso filho, a gente perde muitas vezes o amor por ele. Porque todo mundo gosta do filho que passa de ano no segundo trimestre. Ele tem 9, ele precisa tirar 0 para passar de ano. Todo mundo gosta do filho
que ele vai viajar com a escola para Israel, para a Marcha da Vida, você dá para ele $1.000 para gastar, ele volta com 1.050. Difícil é o filho que vai viajar, meus queridos, e pai, gastei os 1.000 e fiquei devendo mais 300 para morar. Difícil é o filho que segunda e quinta, junto com o Sefer Torah, a gente recebe uma ligação da escola que tem reunião, porque ele aprontou mais uma. É um tipo de difícil. E aí o amor é condicional ou incondicional? Mesmo assim você gosta. Porque, pessoal, quando minha expectativa do meu filho ela é errada, o criminoso sou eu, pai, sou eu, mãe, não é o filho. Porque meu filho não nasceu para ser Einstein. Ele nunca vai parar em Harvard. Ele pode fazer a melhor escola do Brasil, que ele não vai parar em Harvard. Ele não nasceu para isso. Ele nasceu para ser businessman e fazer talvez uma faculdade mais simples. E o outro, fazer isso é um crime, porque ele tem um potencial imenso. Quer dizer, quando muitas vezes pai e mãe, a gente fica decepcionado com nossos filhos, eu acho que tem um conserto para ser feito atrás dessa peça aqui, chamado cérebro, possivelmente do pai e da mãe, é que nós ficamos decepcionados ou frustrados. Por quê? Porque a minha expectativa do meu filho está errada, da minha filha está errada, da minha esposa está errada, do meu marido está errado. Por quê? Eles não são do jeito que eu sonhava. O que eu faço agora? Ou vai dormir, sonha de novo, ou tem outro filho, é uma opção, ou fica feliz com o quê? Não fica feliz com o que você tem em Bediavad, tipo, tá bom, fica em segunda divisão, não! Esaú deveria ser o quarto dos patriarcas, é isso aí. E daí, quem falou que o jeito que ele era não era, é isso que Hashem espera. O amor, ele tem que ser indispensável. Mas condicional ou incondicional? Parece que o amor, meus queridos, precisa ser o quê? Incondicional. O amor tem que ser, obviamente, incondicional. Eu vi um pai, fez uma pergunta para Moshe Feinstein. O filho dele, olhem que pergunta dolorosa, pessoal. O Moshe Feinstein, o líder da geração passada nos Estados Unidos, com certeza, e no mundo inteiro. O filho dele casou com uma mulher que não era do nosso povo. Então, e morava na casa dos pais com a menina de uma pessoa. E esse indivíduo perguntou ao Moshe Feinstein: eu devo manter meu filho morando em casa ou não? É amor condicional ou incondicional? O Moshe Feinstein pensou e falou: óbvio que não. Então, o amor é condicional ou incondicional? O Moshe Feinstein vira para esse pai e fala o seguinte: você vai mandar seu filho embora de casa, mas você vai todos os dias da sua vida ligar para ele e mostrar para ele que você ama ele ainda assim como pessoa. Se você precisar mandar ele embora de casa nessa situação peculiar daquele momento, lembre que seu filho será seu filho para sempre, independente do que ele fez ou faz para você, porque o amor de fato tem que ser incondicional. Para gostar dos filhos, a gente tem que ter a expectativa certa, como a gente mencionou, conforme o que eles são. E a gente lê, os Faradim lê isso, mas não deixa de ser um Teirim, para quem não lê isso, Rosh Chodesh, toda a noite de Rosh Chodesh, os Faradim leem antes de Arvit, Bar Yechi Nafshi. Ou, quem não é Faradi, é um pérego do Teirim. A Gemara analisa o último verso que a gente fala. A Gemara conta desse verso do Teirim, e com isso a gente termina. A Gemara conta no Tratado de Brachot, na página 10a. Haviam muitas pessoas que eram muito chatas com um Rav muito importante no Talmud chamado Rav Meir. Muito chatas. Rav Meir falou: não sei mais o que fazer. Rav Meir falou: vou rezar para que eles morram. Yehudim. Eu não consigo mais. Cada vez eu coloco o tefilim aqui, porque não coloca lá. Sabe aquelas pessoas que sempre fazem perguntas, não querendo resposta, só para encher? Rav Meir não aguentava mais. Diz a esposa dele, como chama a esposa de Rav Meir? Brúria. Ela aparece na Gemara. Diz ela para Rav Meir o seguinte: está escrito no Teilim, que a gente fala, os Faradim antes de Arvit de Rosh Chodesh, os Ashkenazim falam no Perek 108 do Teilim, último pasuk, Itamu Hataim Minaaretz. Muito bem, a gente sabe cantar ele. Qual a tradução do pasuk? Que exterminem os pecados. Diz a esposa para ele: os pecados e não os pecadores.
Você não tem que rezar para que eles morram as pessoas. Você tem que rezar para que as pessoas parem de fazer pecados. Itamu, exterminem, hataim os pecados, e não itamu chotim o sujeito. Bom, e aí a Gemara conta que eles rezaram e as pessoas melhoraram. Eu, quando li essa Gemara, estava pensando nesse shiur, eu lembrei de uma coisa que acho que isso é importante para que a gente possa entender as pessoas, que elas têm o direito de ser diferentes. Tem que desvincular a pessoa do ato muitas vezes. Hataim e chotim. Porque alguém uma vez fez algum ato, não quer dizer que para sempre ele vai ser um choté. Existe o hataim, você expôs ele não reza para que ele morra, reza para que ele pare de fazer o ato. O Yehudi tem obrigação, e é difícil isso, saber desvincular a pessoa do ato. Se a pessoa repetir isso 1000 vezes, talvez não tenha solução. Mas ele falou que talvez sempre tem solução. Que Bezat Hashem, pessoal, a gente possa entender, para Hinuch, nos nossos filhos, para Shalom Bait, que minha esposa nunca vai ser igual à esposa do vizinho, meu marido nunca vai ser igual ao marido do vizinho, Baruch Hashem, senão eu vou confundir ele. Quando se trata de Lashon Hara, eu acho que a raiz do Lashon Hara, como a gente mencionou, é comparação, porque ela economiza, porque ela gasta na festa, porque ele é mais religioso. O mundo é tão grande, deixa cada um ser do jeito que ele quer. Quando se trata de Keilah, quando se trata de comunidade, saber que as pessoas podem ser diferentes. Todo mundo que é igual aos Kruvim, está com o pé sobre o Shulchan Aruch, ele é obrigado a saber olhar para os outros nos olhos com um sorriso agradável.